No final da década de 1990, em Campo Largo, no Paraná, uma das fábricas de motores mais modernas da América Latina começava a operar. Ela não carregava o nome Fiat, não carregava o nome brasileiro. Ela era resultado de uma joint venture internacional. De um lado, a engenharia alemã da BMW, do outro, a força industrial americana da Chrysler. Nascia ali a TriTech Motors. O objetivo era ambicioso: produzir motores compactos, modernos e globais, capazes de equipar veículos para diferentes mercados. O projeto inicial era o motor 1.6 litro da família TriTech. Um 4 cilindros com arquitetura robusta, bloco de ferro fundido, cabeçote de alumínio, comando no cabeçote. Construção sólida, pensada para durabilidade. Esses motores passaram a equipar o Mini Cooper da nova geração e o Chrysler PT Cruiser. Era uma engenharia com DNA europeu, fabricada em solo brasileiro, com visão global. Mas o cenário automotivo do início dos anos 2000 era instável. A Chrysler enfrentava dificuldades financeiras. A BMW reavaliava estratégias industriais. E aquela planta moderna começou a perder protagonismo. Enquanto isso, a Fiat vivia um momento decisivo no Brasil. No começo dos anos 2000, a Fiat e a General Motors firmaram uma aliança estratégica global. A GM adquiriu participação na Fiat Auto. Houve troca de plataformas, componentes e motores. No Brasil, isso significou algo importante. A Fiat passou a utilizar o motor 1.8 8 válvulas da família GM, conhecido como Família I. Era um motor confiável, simples, já produzido localmente, mas não era um projeto próprio. Em 2005, a parceria entre Fiat e GM é desfeita. A relação societária termina, a independência tecnológica volta a ser prioridade. E surge uma necessidade urgente: desenvolver uma nova família de motores médios para substituir o 1.8 de origem GM. É então que, em 2008, a Fiat assume a planta de Campo Largo. Não era apenas a compra de uma fábrica, era a aquisição de conhecimento técnico, maquinário moderno, engenharia instalada e um projeto base extremamente robusto. A partir daquele momento, a antiga estrutura da TriTech começava a ser adaptada. A Fiat precisava transformar aquela base em algo próprio, algo alinhado com o mercado brasileiro, com combustível flex, com custo competitivo e com foco em torque em baixa rotação. E assim, começa o desenvolvimento do que seria chamado de e-torque. O nome carregava significado: E de energia, de evolução, de eficiência. Torque, destacando o foco principal do projeto: torque abundante para uso urbano e utilitário. Em 2010, a nova família é oficialmente apresentada. Nasciam os motores e-torque 1.6 16V e e-torque 1.8 16V. Apesar de herdarem conceitos estruturais da TriTech, foram profundamente revisados. A engenharia brasileira adaptou o projeto para uso com etanol, reforçou componentes internos, redesenhou calibrações, atualizou sistemas eletrônicos. O bloco continuava em ferro fundido, garantindo resistência estrutural. O cabeçote era de alumínio, com 4 válvulas por cilindro. A distribuição utilizava corrente de comando, uma escolha voltada à durabilidade e menor necessidade de manutenção periódica. O motor 1.8, 1.747 cm3, entregava potência superior ao antigo 1.8 GM. Mas mais do que números, entregava independência industrial. A Fiat não dependia mais de fornecimento externo. A produção estava totalmente nacionalizada. Rapidamente, o e-torque começou a ocupar espaço na linha. Primeiro em modelos como Punto e Linea, depois na Estrada, um dos veículos mais importantes da marca no Brasil. Com o tempo, o motor passou a equipar também a Fiat Toro e até mesmo o Jeep Renegade produzido no país. Ele se tornava o motor aspirado de maior cilindrada do grupo na região. Durante os primeiros anos, o foco era robustez, mas o mercado mudava.
As exigências ambientais se tornavam mais rigorosas. O consumo precisava melhorar. Era necessário evoluir. Surge então a versão e-Torque Evo, com melhorias internas de atrito, ajustes eletrônicos refinados, otimizações na combustão. Mais tarde é incorporado o sistema VIS, coletor de admissão com geometria variável. Essa solução permitia melhorar o torque em baixas rotações e também otimizar o desempenho em altas rotações. Algumas versões passam a contar com o sistema Start-Stop. A meta era manter o motor competitivo, mesmo sendo naturalmente aspirado. Mas a indústria caminhava em outra direção. O conceito de downsizing ganhava força. Motores menores, com turbocompressor, entregando mais potência com menor consumo. Além disso, novas fases do Proconv no Brasil impunham metas de emissões mais severas. O e-Torque, apesar de robusto e confiável, era pesado. Seu projeto original remontava a uma arquitetura do final dos anos 90. A evolução tinha limites físicos. Enquanto isso, dentro do grupo Fiat Chrysler, nascia uma nova geração de motores, a família Firefly. Mais compacta, mais leve, projetada desde o início para ser modular e preparada para a turboalimentação. Em 2021, com a formação da Stellantis, resultado da fusão entre FCA e PSA, a racionalização global de motores se torna prioridade estratégica. Plataformas são unificadas, famílias de motores são reduzidas. O e-Torque não fazia mais parte do futuro global. Em 2022, a produção do 1.8 e-Torque é oficialmente encerrada. Silenciosamente, sem grandes campanhas, mas encerrando um ciclo de mais de uma década. Um ciclo que começou com BMW e Chrysler, passou pela crise da parceria com a GM, foi moldada pela engenharia brasileira e sustentou alguns dos veículos mais importantes da Fiat no país. O e-Torque nunca foi o motor mais moderno de sua geração. Nunca foi o mais leve, nem o mais eficiente em consumo, mas foi um motor estratégico. Garantiu independência industrial, manteve competitividade em um período de transição e cumpriu seu papel com robustez. Ele representa uma fase específica da indústria automotiva brasileira, uma fase em que produzir localmente significava sobreviver, em que adaptar tecnologia global às condições nacionais era essencial. Hoje, os motores turbo dominam, a eletrificação avança, mas a história do e-Torque permanece como um capítulo importante. Um capítulo que mostra como decisões industriais, crises corporativas e oportunidades estratégicas podem transformar o destino de uma fábrica e criar um motor que marcaria uma geração inteira de veículos brasileiros. Uma história de transição, de adaptação e de engenharia aplicada à realidade. Assim foi o e-Torque, um motor nascido de uma herança internacional, aperfeiçoado no Brasil e encerrado quando o mundo decidiu acelerar em outra direção.